Ela achava que a sorte tinha lhe virado as costas, até o dia em que ouviu uma frase que atravessou o ar como uma prece. A vida ouve tudo o que você diz. E naquele instante, sem saber, ela abriu a porta para o milagre. O que aconteceu depois foi a prova viva de que as palavras, quando ditas com fé, podem mudar não só o destino, mas a alma. O despertador tocou às 6, mas Elisa já estava acordada. Tinha passado a madrugada rolando de um lado para o outro, tentando adiar o pensamento que insistia em voltar. Sua vida parecia estar andando em círculos. Olhou para o teto e se perguntou quando havia deixado de sonhar. O café esfriava sobre a mesa, o som da rua entrava pela janela como uma lembrança distante de movimento. Tudo parecia igual. As contas empilhadas, o olhar cansado, o mesmo trajeto até o trabalho. Era como se a vida tivesse se esquecido dela. Enquanto se arrumava, murmurou: nada muda. E talvez fosse exatamente por isso que nada mudava. Na loja onde trabalhava, o dia arrastava-se lento. Elisa dobrava tecidos coloridos que pareciam zombar da monotonia do lugar. Cada cor gritava uma alegria que ela não sentia mais. Tentava se distrair com o som distante do rádio, mas até a música parecia repetitiva. Foi então que a campainha da porta tocou e uma mulher entrou. Usava um casaco azul claro e um lenço de flores discretas. Caminhava devagar, mas com uma segurança tranquila. Parou diante de Elisa e perguntou com voz doce: "Você tem tecidos que não desbotam fácil?" Elisa mostrou algumas opções e a mulher escolheu uma peça azul, da cor do céu de fim de tarde. Quando foi pagar, olhou nos olhos de Elisa e disse algo que atravessou o ar como uma prece. "Você sabia que a vida ouve cada palavra que você diz?" Elisa sorriu sem entender. A mulher continuou: "O que você fala hoje constrói o amanhã. A palavra é uma semente. Escolha bem o que planta." Antes que Elisa pudesse responder, a cliente pagou, agradeceu e saiu. Ficou apenas o eco daquelas palavras. Durante todo o resto do expediente, Elisa pensou na frase: "A vida ouve cada palavra que você diz." Parecia simples demais para ser verdade, e talvez por isso mesmo fosse poderosa. Naquela noite, ao chegar em casa, o silêncio parecia mais alto que de costume. Elisa sentou-se à mesa e viu o recibo da compra que tinha feito à tarde. Ia jogá-lo fora, mas percebeu algo escrito no verso. Eram letras pequenas, redondas, e formavam uma frase: "O jogo da vida e como jogá-lo. Florence Scovel Shinn." Elisa franziu a testa. Nunca tinha ouvido falar naquele nome, mas havia algo naquela caligrafia que parecia familiar, quase maternal. Dobrou o papel e guardou no bolso, sem saber que aquele pequeno gesto estava abrindo a porta de uma nova vida. No dia seguinte, a curiosidade a levou até um sebo antigo no centro. O cheiro de papel envelhecido, o som do sino na porta, o ranger do assoalho, tudo ali parecia carregado de lembranças. Procurou entre as prateleiras até que encontrou o livro mencionado no bilhete. A capa estava gasta, o título quase apagado. "O jogo da vida e como jogá-lo", leu em voz baixa. Quando abriu a primeira página, sentiu um arrepio percorrer os braços. As palavras pareciam pulsar. "Toda palavra sua é um decreto, e o que você afirma com fé, o universo transforma em forma." Elisa fechou o livro como se precisasse respirar. "E se for verdade?" pensou. Naquela noite, decidiu testar. Pegou um caderno antigo, daqueles de capa dura e folhas amareladas, e escreveu a lápis, com letra trêmula: "Eu decreto a prosperidade em minha vida. Tudo o que é meu por direito divino vem até mim com graça e perfeição." Leu em voz alta. A primeira vez soou estranha. Na segunda, mais firme. Na terceira, algo dentro dela se acalmou. Apagou a luz e dormiu com o caderno ao lado da cama, como quem dorme abraçada a uma promessa. Nos dias seguintes, manteve o pequeno ritual. Acordava, acendia uma vela e falava baixinho as mesmas frases. "Eu sou guiada pela sabedoria divina. A abundância me envolve agora." No início, parecia brincadeira, mas quanto mais repetia, mais sentia uma leveza diferente.
Começou a reparar em detalhes que antes ignorava: o cheiro do café fresco, o sorriso da vizinha, o canto dos pássaros na janela. Era como se o mundo inteiro estivesse mais vivo. No trabalho, as pessoas começaram a notar. Uma colega comentou: "Você anda diferente, Elisa, tá mais leve." Ela apenas sorriu. Não sabia explicar. Mas algo dentro dela tinha mudado. Talvez não o mundo, mas o modo de olhar para ele. E quando a gente muda o olhar, tudo começa a se reorganizar. Certa tarde, uma cliente reclamava da vida, dizendo que nada dava certo. Elisa, sem pensar, respondeu: "As palavras são profecias. Se você repete o problema, ele cresce. Mas se fala o bem, ele floresce." A mulher ficou em silêncio, surpresa. E Elisa percebeu que estava citando quase literalmente algo que havia lido no livro. Sorriu. Talvez Florence estivesse certa. Naquela noite, Elisa resolveu criar um pequeno altar. Não sabia bem porquê, mas sentia que precisava de um espaço para agradecer. Pegou uma vela branca, um copo de água e o livro de Florence. Colocou tudo sobre a mesa e respirou fundo. Fechou os olhos e disse em voz baixa: "Eu escolho acreditar." Foi simples, mas sincero. Repetiu o decreto que havia aprendido e pela primeira vez sentiu como se as palavras tivessem peso, forma e som. Quando terminou, o ambiente parecia mais leve, como se o ar tivesse ficado perfumado por dentro. Naquela noite, dormiu tranquila e sonhou que caminhava por um campo cheio de flores douradas. Quando acordou, tinha a nítida sensação de que o sonho não era apenas um sonho, era um sinal. Os dias seguintes trouxeram pequenas surpresas. O gerente da loja comentou sobre uma vaga interna para supervisão e disse que ela deveria tentar. Elisa quase recusou por medo, mas a voz da mulher do casaco azul ecoou: "Mude as palavras." Então disse: "Eu posso." E apenas isso bastou para o universo começar a conspirar. Passou na entrevista. Foi promovida. E de repente, a vida que antes parecia sem cor, começou a florescer em tons que ela nunca tinha visto. As pessoas notavam. O olhar mais calmo, o sorriso confiante, a energia diferente. Elisa não falava mais de azar. Falava de fé. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. No mês seguinte, a loja foi vendida e o novo dono decidiu reduzir a equipe. Ela recebeu o aviso de dispensa. Por um momento, sentiu o chão sumir. A velha voz voltou: "Tá vendo? Nada dura." Mas ela respirou fundo, colocou a mão no coração e repetiu o decreto: "Tudo o que é meu por direito divino vem até mim com graça e perfeição." E com essa fé, saiu da loja de cabeça erguida. Naquele instante, não sabia que o que parecia uma perda era apenas o início de algo muito maior. Durante as semanas seguintes, andou sem rumo pela cidade. Mandou currículos, conversou com conhecidos, mas nada acontecia. Ainda assim, continuava o ritual todas as manhãs. Acendia a vela, abria o livro e afirmava: "O universo é generoso comigo." Certa tarde, entrou por acaso em uma livraria nova, apenas para se abrigar da chuva. A dona do lugar, uma mulher de cabelos grisalhos e sorriso gentil, perguntou se ela procurava algo. Elisa respondeu sem pensar: "Acho que estou procurando um sinal." A mulher sorriu e disse: "Então você entrou no lugar certo." Conversaram por horas. A dona contou que acreditava nos decretos de Florence e que havia montado a livraria para compartilhar livros que despertassem a fé das pessoas. Disse que precisava de alguém para organizar o estoque e atender clientes. Elisa sentiu um arrepio. Era o trabalho perfeito. Foi contratada no mesmo dia. Quando saiu, olhou para o céu e sussurrou: "Obrigada." E naquele instante, soube que algo invisível guiava seus passos. O milagre não tinha vindo como esperava, mas tinha vindo exatamente como precisava. A nova rotina trouxe paz. O cheiro dos livros, as conversas com os clientes, a sensação de estar em um lugar onde a alma respirava. Elisa passou a escrever pequenas frases e deixava dentro das páginas antes de vender os livros. Coisas simples, como "Você é amado" ou "A prosperidade te encontra." Não fazia por obrigação, fazia por amor.
Queria espalhar a mesma luz que um dia alguém havia acendido nela. A cada nova mensagem escrita, sentia que sua vida ficava mais cheia de sentido. Era como se cada palavra que doava voltasse multiplicada em bênçãos. Certa tarde, enquanto arrumava os livros, Elisa encontrou um exemplar novo de Florence Scovel Shinn. Ao abri-lo, percebeu uma frase sublinhada a lápis. A fé é o som invisível que move o visível. Sentiu os olhos marejarem. Era aquilo que ela vivia todos os dias sem perceber. Fechou o livro e colocou as mãos sobre o peito. Respirou fundo e disse baixinho: "Eu acredito." Nesse instante, uma sensação de gratidão tomou conta de todo o corpo, como se o universo inteiro tivesse parado para ouvi-la. E pela primeira vez, ela entendeu que não precisava pedir nada. Bastava agradecer, porque quem agradece já possui. Naquela noite, criou um novo ritual. Acendeu a vela e escreveu num papel: "Sou filha da abundância divina. O bem que eu desejo também me deseja. Tudo o que busco já está vindo na minha direção." Dobrou o papel, colocou-o sob o travesseiro e dormiu em paz. No dia seguinte, recebeu uma ligação inesperada. Era a dona da livraria. Disse que estava indo morar com a filha e que queria deixar o negócio nas mãos de alguém de confiança. "Você seria perfeita, Elisa," ela disse. Por alguns segundos, Elisa ficou em silêncio. Depois chorou, mas não de medo, e sim de reconhecimento. Era o universo respondendo ao decreto dela, de forma exata, precisa e amorosa. As semanas seguintes foram intensas. Entre papéis, registros e novas ideias, Elisa transformou a livraria em um espaço de encontros e palestras sobre espiritualidade prática. Todos os dias, antes de abrir a porta, repetia o decreto: "A luz divina guia cada palavra que eu digo, e tudo o que eu falo floresce." As pessoas começaram a sentir a diferença. Entravam para comprar livros, mas saíam com lágrimas nos olhos e uma sensação de paz. Muitos voltavam, não para comprar, mas para ouvir as palavras dela. E ela sempre dizia o mesmo: "As palavras criam. Então, fale com amor, mesmo quando for difícil." Um dia, uma jovem entrou na livraria aos prantos. Contou que havia perdido o emprego, o namorado e a esperança. Elisa ouviu em silêncio, esperou a moça respirar e, com calma, disse: "Então hoje começa a sua nova vida. Vamos decretar juntas?" A jovem assentiu com a cabeça. Elisa segurou suas mãos e disse: "Repita comigo. Tudo o que é meu por direito divino me é dado agora. Eu confio na vida. Eu sou próspera." No início, a voz da moça saía trêmula, quase sem som. Mas na terceira repetição, ela começou a sorrir. Uma semana depois, voltou com flores. Tinha conseguido um novo emprego e disse que pela primeira vez acreditava que podia ser feliz. Elisa aprendeu algo valioso. O verdadeiro milagre não era ter recebido a livraria, nem ver os clientes melhorarem. O milagre era sentir-se um canal. Entendeu que quando a fé se torna natural, a vida responde sem esforço. E passou a viver assim, em gratidão constante, em conversa contínua com o divino. Quando alguém perguntava o segredo, ela respondia com simplicidade: "Florence Scovel Shinn me ensinou que o verbo é o pincel da alma. E agora, eu pinto minha vida com palavras de luz." Certa manhã, uma moça lhe entregou um envelope. Era uma carta escrita à mão, sem remetente. Dentro, um bilhete. "As palavras que você disse mudaram minha história. Hoje repito as suas frases todos os dias. Obrigada por me lembrar que o poder está em mim." Elisa sorriu. Dobrou o bilhete, guardou entre as páginas do livro de Florence e ficou olhando a luz entrar pela janela. Naquele instante, compreendeu que seu propósito não era apenas prosperar, mas ensinar outros a fazerem o mesmo. No último domingo do ano, decidiu reunir todas as pessoas que havia conhecido naquele caminho. Clientes, amigas, vizinhas, mulheres que um dia chegaram cheias de medo e agora brilhavam de fé. Enfeitou a livraria com flores e luzes suaves. No centro, colocou um jarro com frases escritas em papéis coloridos. Chamou de Jarro dos Decretos. Cada pessoa pegava um papel e lia em voz alta.
A emoção tomava conta do ambiente. Uma dizia: "Eu sou guiada pela sabedoria divina." Outra lia: "A abundância flui para mim agora." E aos poucos, o lugar se encheu de lágrimas, risos e energia pura. Quando chegou a vez de Elisa, ela respirou fundo e disse: "Meu decreto é simples. Agradeço porque tudo já é. Agradeço pela fé, pelos dias difíceis, pelos recomeços e por cada pessoa que encontrou a própria luz." O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio de presença. Um silêncio que abraçava. A chama da vela tremulou, e por um instante, todos sentiram como se algo invisível sorrisse. Naquela noite, sozinha, Elisa apagou as luzes da livraria e ficou olhando a rua vazia. Pensou em como tudo tinha começado com uma frase dita por uma mulher desconhecida. "A vida ouve o que você diz." Sorriu. Pegou o livro de Florence, passou a mão sobre a capa e sussurrou: "Obrigada por me ensinar a falar com fé." Depois olhou para o céu e repetiu, como se o universo fosse seu velho amigo: "Eu decreto amor, eu decreto paz, eu decreto prosperidade, e sei que já está feito." Ao deitar, fechou os olhos e sentiu que o coração batia em outro ritmo, o ritmo da confiança. A fé não era mais uma ideia, era o seu estado natural. Sonhou que caminhava novamente pelo campo dourado, o mesmo do primeiro sonho. Mas desta vez, as flores se abriam conforme ela falava. Cada palavra criava cor, cada frase criava luz. E quando acordou, o quarto estava iluminado pelo sol da manhã. Sorriu porque sabia. O milagre não tinha acabado. O milagre era viver. E se você está ouvindo esta história agora, talvez o universo também esteja tentando te lembrar disso, que o poder está dentro das suas palavras, que o decreto da fé é o começo da prosperidade. Então, se algo nesta história tocou o seu coração, fale em voz alta, para que o mundo escute junto. Eu decreto o bem, eu decreto a luz, eu decreto o amor. Porque, como dizia Florence Scovel Shinn, quando você fala com fé, o universo se curva para ouvir.